Olá, saudações. Sem mais delongas, eu havia dito que eu falaria de plots nessa aula, mas eu não consigo falar de plots sem antes falar de vetores. Então, o que a gente vai abordar nessa aula curta, espero, serão vetores. Espero que curta, né? Eu começo mostrando algo não relacionado a isso, na verdade. Com uma porcentagem, você faz um comentário, como eu havia dito antes. Com outra porcentagem, você cria uma seção no seu código. E tem que ter esse espaçamento entre a seção e o título dela. Por que isso é útil? Você consegue usar o seu comando runSection. Dessa maneira, você até auxilia o seu debug. É um debug inicial, por assim dizer, sem usar a ferramenta de debug em si, que talvez a gente venha mostrar em vídeos futuros. E aqui na minha aba de setup, no início do meu código, eu vou colocar aquela seção que eu recomendei. CLC para limpar o console, que eu sujei aqui só para mostrar. Clear all para limpar minhas variáveis. CLF limpa meus elementos gráficos. Close all fecha meus elementos gráficos. E em seguida eu crio a próxima seção, que é a de vetores. Eu vou colocar aqui um A igual a 1, com a saída não suprimida, só para mostrar que ao rodar a seção de cima, apenas ela roda. A gente não tem a saída aqui dos vetores. E em MATLAB, um vetor é uma estrutura declarada da seguinte maneira, com chaves, e você coloca o espaçamento ou vírgula para separar seus elementos, ou um espaço simples ou vírgula. Esse é um vetor, e esse vai ser um vetor equivalente. Tanto que se eu rodar, a gente tem a mesma saída. Também porque eu coloquei o mesmo nome de variável. Mas a gente tem a mesma saída. E nota que como eu dei run section em vez de só um run, eu não limpei minha saída anterior. Coisa que eu posso fazer. Só que normalmente você não vai criar um vetor assim na mão. Na maioria dos casos. Você quer geralmente criar um espaço para a sua simulação. Um espaço linear. Então para isso você tem duas maneiras possíveis. Aliás, você tem mais, né? Mas para criar compasso determinado, você pode fazer de duas maneiras. Com essa sintaxe, onde você coloca seu valor inicial, por exemplo, vamos dizer que eu quero criar um vetor de tempo em de 0 a 2 segundos. Eu vou colocar 0, meu tempo inicial, 2 pontos, meu passo, que no caso eu quero 1 milissegundo, 1 vezes 10 a menos 3, o E menos 3 faz a função da potência de 10, até 2 segundos. Eu vou colocar ponto e vírgula para suprimir, porque senão vai ficar algo muito grande como saída aqui no nosso prompt de comando. E com isso tem a criação do meu vetor, que você pode ver aqui no Workspace. Quando você dá dois cliques, você consegue abrir a aba de variáveis, onde você visualiza o seu vetor. É útil, às vezes, para você ver sua variável, além de que ele mostra o tipo da variável aqui, né? É um vetor de double. Outra maneira de criar um vetor é usando a função linspace. Ao contrário dessa sintaxe anterior, nela você tem duas possibilidades. Aliás, você também tem uma outra possibilidade que é não passo a passo. Com isso você vai ter espaçamento unitário entre seu inicial e final. Se eu tivesse só colocado 0, 2.2, eu teria apenas os pontos 0, 1 e 2. Na função linspace, quando você coloca o seu ponto inicial e final, ele vai gerar um vetor coluna de 100 pontos. E nota que aqui a gente gerou um vetor linha, aliás. São diferentes, a gente vai ver um pouco em breve. Na linspace, aliás, se você inclui um terceiro argumento, você consegue selecionar seu número de pontos. Dessa maneira, ele fica equivalente a essa sintaxe. Aqui você define o passo, aqui você define o número de pontos. Eles estão necessariamente correlacionados. Eu, particularmente, prefiro pensar dessa maneira, usando o passo, porque é meio que uma definição da resolução do seu problema. E faz mais sentido alterar isso com o passo do que com o número de pontos. Mas já usei as duas formas, então tanto faz o que você usar. E eu queria chamar a atenção, aproveitando aqui, para essa diferenciação de notação entre vetor linha e vetor coluna. Se eu criar um vetor linha A igual a 1, 2, 3, e eu vou criar um vetor coluna igual, B igual a 1, 2, 3. Minto, outro vetor linha igual. O MATLAB, a multiplicação comum, se você fizer entre dois elementos vetoriais, como vetores e matrizes, ele vai considerar como uma multiplicação desse tipo. Tanto que se eu tentar fazer a multiplicação entre dois elementos linhas, isso não vai dar certo. Porque pela geometria a gente sabe que o número de colunas do primeiro elemento tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Eu consigo fazer isso usando a transposta de B.
porque aí sim eu vou ter um vetor coluna. B vira um vetor coluna, aliás, aspas simples indica transposição. Dessa maneira eu faço um produto vetorial. Escalar, né? Um produto simples. E, inclusive, essa notação é importantíssima. Porque vamos dizer, por exemplo, que eu quero aplicar uma operação a esses meus instantes de tempo. Por exemplo, só elevar eles ao quadrado. Se eu fizer t elevado ao quadrado, eu vou estar multiplicando a matriz t por ela mesma. Não é isso que a gente quer. Para você fazer essa alteração de operação matricial para operação ponto a ponto, você tem que colocar um ponto junto do seu operador matemático. Tanto que se, por exemplo, ao invés de A vezes B, eu colocar A ponto vezes B, eu vou fazer a multiplicação ponto a ponto entre os elementos dos dois vetores. Então aqui o que eu vou estar fazendo é elevando cada elemento do vetor t ao quadrado. Se eu clicar aqui em A, eu vou conseguir ver aqui o meu vetor A, que são os elementos de t ao quadrado. Certo? E algo muito importante também é sobre a indexação de vetores em MATLAB. A indexação de vetores não começa de 0, como em C. Ela começa de 1. Principalmente ao fazer loops e iterações, você provavelmente vai ter que adaptar sua lógica para lidar com isso. Uma das perguntas no formulário foi como acessar valores anteriores. Por exemplo, vamos dizer que você está iterando ao longo de uma variável chamada Q. Para acessar dois valores anteriores de tempo, você vai fazer Q menos 2. Só que você não consegue acessar um instante zero. Então, seu Q tem que ser no mínimo 3, para que seu índice seja 1. E acredito que o básico de vetores seja isso. Na próxima aula a gente vai abordar os plots. Obrigado e até breve.